Bem, boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu aprendi no TDC, algumas palestras que eu achei interessante, e eu participei da trilha de arquitetura, foi no terceiro dia do evento, então eu vou falar apenas da trilha de arquitetura, não vou falar sobre tudo o que aconteceu no evento, e também não vou compartilhar sobre todas as palestras, apenas aquilo que eu acho que é interessante, para que depois, se alguém quiser consultar, quiser conhecer mais. Então, a primeira palestra que eu assisti falava sobre desenvolvimento de cache mais proxy de alta produtividade, alta performance. Foi o Jorge Vieira da UOL que deu, onde era um estudo de caso. E aí ele falava o seguinte, ele falava sobre os problemas da arquitetura antiga que eles tinham na UOL, com aquela plataforma de vídeo, UOL+. Aí eles usavam Apache, mas o Squid. Falaram dos problemas de variação de tamanho de arquivo que eles tinham, então era difícil controlar o tamanho dos arquivos, não saber quanto que vai fazer de download, esse tipo de coisa. O cache, acabava que o cache deles não era viável, porque os acessos eram feitos em conteúdos do dia, então que eles chamam de conteúdos quentes, então acaba que o cache não era muito viável, porque era muita coisa, né? E eles tinham também um problema de long tail, né? Que é aquela ideia da cauda grande, onde a maioria dos acessos são em poucos arquivos, né? E poucos acessos em muitos arquivos. Então, e além disso, eles tinham problema com diversos tipos de receptores, porque a gente acessa vídeo de TV, de celular, de tablet, né, de um monte de coisa. E aí era difícil controlar isso daí, controlar como que eles iam devolver isso daí, porque cada dispositivo se comporta de uma maneira diferente. Tentaram usar algumas ferramentas de mercado, o Nginx, Nginx, né, que chama? Nginx, isso. Essa outra ferramenta aqui, o LGHTTPD, o Vanish também, e não tiveram sucesso. Aí eles acabaram criando, juntou um pouco do que eles aprenderam usando essas ferramentas tal, e criaram uma ferramenta que eles chamaram de Coprier. E com isso, com essa ferramenta, eles conseguem administrar os servidores em tempo real, controlar as rotas de request de acordo com o dispositivo. Então eles veem, quando eles recebem uma request, eles verificam qual é o tipo de dispositivo, e aí eles rotacionam para uns servidores específicos para aquele tipo de dispositivo. Conseguiram também controlar a distribuição de carga usando estatísticas do servidor, então eles veem qual servidor que está mais livre para poder receber aquela request. Controlar também as regras específicas para não ter esse esquema de long tail. Então, essa é um negócio interessante que eles fizeram, que assim, os vídeos são quebrados em várias partes e o cache está em servidores separados. Então, o início do vídeo está num cache, por exemplo, quente lá, numa super máquina para responder rápido. E aí, quando chega naquele trecho, se o usuário passar daquele trecho, ele vai buscar em outro lugar. Porque às vezes o cara só vê o começo e para. Então, ao invés de trazer o vídeo todo, traz só um pedaço do vídeo. E se for preciso, ele vai buscar no cache lá. Daí o cara espera um pouquinho para trazer o restante. Isso aí mudou muito, melhorou bastante para eles. E aí eles conseguiram aumentar o hit rate de I/O, né? A outra palestra que eu assisti falava sobre servidores de aplicação. Então, por que a gente ainda precisa deles? É uma discussão que está na internet aí falando que não precisam mais de usar servidores de aplicação JVE, porque agora tem os microservices, coisa e tal. E aí o Bruno Borges da Oracle comentou um pouquinho sobre isso. Então, basicamente ele fez uma avaliação dos servidores de JVE que a gente tem hoje, falou da arquitetura monolítica, né? Explicou a arquitetura monolítica e tal, falou das ferramentas que as startups hoje utilizam, que são bem utilizadas e acaba que serve bem, né, as startups hoje. Falou de algumas características interessantes de servidores atuais, que são inteligentes a ponto de conseguir controlar a memória, monitorar as aplicações simultâneas, load balance, failover, né, entre outras coisas. E aí, com isso, ele perguntou o seguinte, tá, será que microservice é a bala de prata? Tipo, será que eu preciso mudar, né? Eu preciso abolir o uso? Não vou mais usar aplicações de AVE, porque agora tem microservice, está na moda, tal, vou mudar, não vou mais utilizar isso daqui. E aí ele usou essa frase do artigo que está lá no InfoKill, que fala do microservice da grande bola de lama, né? Então essa frase aqui, não vou ler, mas essa frase toda ela fala o seguinte, que eu tenho uma discussão na internet aí e tal, e ele fala que as pessoas às vezes estão mudando, né, para microservices, achando que vai resolver as coisas, e na verdade eles estão criando
grandes bolas de lama, ou seja, estão pegando, você está distribuindo a porcaria, você está pegando um negócio que é ruim e você está distribuindo, né? E aí, em resumo, ele fala o seguinte, se você consegue fazer uma boa aplicação no monolítico, é melhor do que você fazer um microservice. Do que você fazer um microservice e fazer ruim. Porque quem faz besteira na arquitetura tradicional, vai fazer também na arquitetura distribuída. Isso é fato. Então, se você não consegue fazer bem hoje do jeito que está, se você tentar fazer um microservice, pode ser que seja pior. Então, ele falou que essa afirmação, não precisamos mais de servidores, porque agora tem microservice, não é verdade. Tá? A gente tem que considerar. E os servidores ainda servem bem para a gente. Depois, uma palestra falando sobre multitênis, JVE, por Rodrigo Cândido. E aí ele falou um pouco sobre o conceito de multitênis, falou da diferença de multitênis e multi-instance e sobre cloud, que existe uma diferença aí. Falou um pouquinho sobre persistência no Hibernate, falou sobre como utilizar conceitos de multitênis dentro de aplicações EJBs, como tratar a segurança dentro de ambiente multitênis. E ele falou de alguns desafios, né, que a gente tem no multitênis, que é a personalização, o controle de acesso, a separação de dados, o provisionamento de recurso, né, que é complicado de fazer. Então a gente tem algumas vantagens, que é a redução de manutenção, o aumento da escalabilidade. Em contrapartida, a gente tem um problema de que se uma aplicação cai, todo mundo vai junto, porque é uma aplicação só para todo mundo, né? Se você está usando um multitênis aqui. Diferente de multi-instance, tá? Multitênis mesmo, uma aplicação para todo mundo. Também vi uma palestra sobre arquitetura do CDI 2.0 para Alexandre Gama. Então, assim, como foi um hands-on, não tem muita coisa para mostrar aqui. Só que foi bem interessante, acho que para quem gosta do CDI e tal, ou quer conhecer uma opção para o Spring, achei muito legal. Foi um hands-on bacana, assim, uma das palestras que eu mais gostei, porque ele pegou uma situação que a gente vive no mundo real. Ele trabalha na Elo 7, o Alexandre, e ele usou uma situação que eles têm lá, por exemplo, de controle de frete. Controle de frete depende de como o cara vai pagar, depende de uma série de coisas. Então ele mostrou exemplos de como resolver situações dessa utilizando o CDI, e o legal é que ele foi evoluindo e assim, refatorando durante a palestra. Então ele foi fazendo de um jeito, depois ele foi melhorando, e toda vez ele usando um recurso do CDI para fazer isso. Isso ele usou eventos, observer, producers, interceptors, decorators, estereótipos, enfim, usou bastante coisa interessante, bastante coisa legal que está no CDI 2.0, que vale a pena a gente dar uma olhada e conhecer, tá? A última palestra que eu assisti foi do Edson Yanaga, onde ele estava falando sobre do centralizado ao distribuído. Não foi uma aplicação técnica, foi mais uma reflexão, tá? Onde ele falou da questão da modinha, né? Que às vezes a gente fica nessa modinha, todo mundo está nessa moda, eu vou fazer então, eu vou usar, eu vou mudar, e a gente acaba fazendo uma mudança errada. E que a gente tem que considerar o que resolve o nosso problema, né? Até mesmo com questão de linguagem, né? Não é porque Ruby está na moda que eu vou mudar para Ruby, porque Java está na moda, enfim, tem que considerar o que resolve, o que é mais fácil, o que é ideal. Falou, por exemplo, que às vezes, vamos usar uma linguagem, por exemplo, que é legal pra caramba, que é Ruby, só que meu time é de Java, então o custo que eu vou ter para aprender, tal, não compensa, é melhor fazer no Java mesmo, porque a não ser que eu tenha o tempo, que eu tenha dinheiro para custear isso daí, investimento e tal, então eu tenho que levar essas coisas em consideração. Mostrou uma evolução, né, uma linha do tempo lá, na questão de servidores, na questão de desenvolvimento. Então, no mainframe, por exemplo, tudo era centralizado. E a gente fica nesse negócio, centralizado, distribuído, client server distribuído, depois mudou o modelo de camada, centralizado. Depois o peer-to-peer, que é distribuído. Depois o SOA, que é centralizado. Agora o microservice, que é distribuído de novo. Então, ou seja, está o tempo todo mudando, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro. E a gente tem que tomar cuidado com essas mudanças, avaliar se realmente elas são necessárias e se enquadram na nossa realidade. É isso daí. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Muito obrigado. Muito tempo.